PET, PEAD, PEBD, PU, PVC, PP. Peraí, Aldrin, você vai falar de política? Não aguento mais falar de política. Não, estou falando de plástico. Todas essas siglas que eu falei para vocês são as mais derivadas partes do plástico. Que plástico é esse? É o plástico que nós usamos todos os dias, a todos os instantes. Seja quando acordamos para escovar os dentes, para pentear o cabelo, para beber o nosso café na garrafa térmica. Seja quando nós pegamos na chave do carro, seja quando nós vamos dirigir o carro. Seja quando a gente chega no nosso trabalho e a gente pega o computador, ou quando a gente quer telefonar para alguém, ou quando a gente liga o ar-condicionado, ou a luz, para escovar os dentes, para beber água. Nós usamos o plástico para as festinhas, nós usamos o plástico para pintar o cabelo, nós usamos o plástico para nos vestir, nós usamos o plástico para nos calçar, nós usamos o plástico para falar ao telefone, nós usamos o plástico para escutar uma música, nós usamos o plástico, nós usamos o plástico, nós usamos o plástico. Demais, demais. Sabe por quê? Porque o plástico se tornou o produto mais utilizado no planeta. Mas sempre foi assim? A gente sempre usou assim tanto plástico? Quando foi que a gente começou a usar assim tanto plástico? Bom, isso se deu principalmente após a Revolução Industrial. Quando a gente fala na Revolução Industrial, a gente fala de meados do século XVIII. E meados do século XVIII, o que aconteceu? O homem, ele vivia em harmonia com a natureza. O que era viver em harmonia com a natureza? Era a gente não usar o que a natureza produzia? Nós até usávamos o que a natureza produzia, mas nós permitíamos que a natureza pudesse se recuperar, ela pudesse se autorregular. Depois da Revolução Industrial, isso deixou de acontecer. A natureza deixou de ter o tempo necessário para que ela pudesse o quê? Para que ela pudesse se renovar, para que ela pudesse se autorregular. E aí, a relação homem-natureza, ela ficou uma relação altamente desequilibrada. Com as seguintes revoluções industriais, não deu outra. Passamos a utilizar muito plástico. O plástico passou a ser um produto utilizado em todos os segmentos. Principalmente o plástico derivado do petróleo. Ou seja, o plástico derivado do petróleo, esses chamados polímeros que a gente tanto fala, hoje está em todas as áreas que a gente possa imaginar. Ela está na indústria automobilística, ela está na indústria de engenharia civil, ela está na saúde, ela está no dia a dia, ela está em todos os lugares. Por isso é que nós usamos plástico. E esses tantos tipos de plástico que nós usamos, nós acabamos, em sua grande parte, jogando no lixo. Ou seja, enfiamos o plástico em sacos plásticos e descartamos esse plástico, que muitas vezes acabam indo para onde? Para os lixões ou para os aterros sanitários. Boa parte dele acaba sendo até reciclado, mas só uma pequena parte. Outra parte nós jogamos na rua. Da rua, entrou nos esgotos, nos canais e acaba indo para onde? Para os oceanos. Acaba chegando nos oceanos. E é aí que está o maior dos problemas. Esse é o problema porque nós consumimos plástico demais. Para vocês terem ideia, nós consumimos anualmente, 7,5 bilhões de habitantes, acaba consumindo anualmente 300 milhões de toneladas de plástico. Só que grande parte desse plástico, cerca de 50% a 55%, acaba sendo jogado fora. Usamos uma vez e acabamos jogando fora. Vira lixo. Esse lixo acaba indo para os oceanos. As correntes marítimas e os ventos acabam levando esses plásticos em movimentos constantes para determinadas áreas. E isso acaba formando pequenas ilhas de plástico, porém, a que mais assusta, sem dúvida nenhuma, é no Pacífico. Por quê? Justamente porque no Pacífico nós estamos formando uma ilha que hoje já tem 4 vezes o tamanho da França. Alguns já chamam até de 6º continente. Ou seja, nós estamos formando não só ilhas de plástico, mas um continente de plástico. O plástico, para vocês terem ideia, ele se decompõe em média 400 anos. 400 anos para se decompor. Uma eternidade. E esse plástico, ao se decompor nos oceanos,
eles acabam se transformando em pequenas partículas. O sol, o calor, a água, acaba fazendo com que esse plástico ele acabe se transformando em pequenas partículas de plástico, o que muita gente acaba chamando de microplástico. 8% das ilhas de plástico que tem nos oceanos, elas na verdade são constituídas por microplásticos. E aí, meus queridos, vocês já estão entendendo, né? Essa grande quantidade de microplásticos acaba se transformando em quê? Em alimentos. Cientistas em todas as partes do mundo, principalmente ali nas ilhas do Pacífico, a cada dia que passa, eles veem os animais morrendo. E quando eles vão fazer o estudo desses animais, a quantidade de plástico que esses animais engoliram são, geralmente, a maior causa de morte desses animais. É triste a gente ver que a fauna está sendo devastada justamente por conta do lixo que nós jogamos. Daquela garrafinha de água que a gente joga pelo carro, quando na verdade acabamos de beber. Ou quando nós não descartamos esse plástico da maneira mais correta. O problema é que se nós não conseguimos encontrar algo que possa reduzir a produção desse plástico, o problema é que se nós não tivermos uma educação ambiental para esse tipo de plástico, ou seja, se nós não conseguirmos dar uma finalidade sustentável para esse plástico, se nós não conseguimos fazer com que haja uma reciclagem do ponto de vista aceitável, o que vai acontecer? Nós teremos, em 2050, mais plástico do que peixe. Por isso, meus queridos, consciência. Nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer com que, de uma certa maneira, possamos fazer com que os órgãos públicos eles possam descartar esses sólidos, esse lixo, de uma maneira aceitável. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, quem vai fazer por nós? Um abraço, galera. Saúde e paz.